Eu sou a Nina Oliveira e eu tô no Certo Olhar do Periferia Invisível. Outro dia, me perguntaram por que eu falo tanto nas questões raciais se eu não sou negra. Respirei fundo, contei até 10 e, por fim, não respondi. Como resposta, escrevi o seguinte: Verdade, por que será que eu falo tanto nas questões raciais? Afinal, eu não sou negra, né? Afinal, eu não sofro com racismo, certo? Afinal, o fato do meu pai ser preto não tem relação alguma com o fato dele ter nascido pobre. Assim como não tem nada a ver o fato da minha mãe ser nordestina com o fato dela ter vivido a infância em estado de miséria. E esses dois fatores não têm relação alguma com o fato de eu ter nascido em uma favela e ter morado em um barraco em cima do esgoto. E morar na favela não tem nada a ver com o fato de eu ter estudado em uma escola onde faltavam professores e infraestrutura, que, aliás, era a mais próxima do meu bairro. E também não tem nada a ver que mais da metade dos moradores da favela onde moro serem negros com segregação ou racismo. De fato, não há motivos para que eu me sinta tão indignada. Afinal, eu não sou afetada pelo racismo nem pelos seus derivados. Afinal, eu não sou negra, né? A poesia que eu recitei aqui é um texto que eu escrevi há uns 2 anos atrás, chama Eu Não Sou Negra, né? Um texto bastante irônico, desde o seu, desde o seu título. E é um texto que foi fruto de alguns, de alguns dilemas, de alguns debates que eu tive comigo mesma e, e principalmente, sobretudo, de uma conversa que eu tive uma vez, assim, dentro de uma roda de amigos. Eu era a única negra dentro da roda, assim, todos brancos. E eu não sei o que a gente tava falando, mas eu lembro de ter dito assim, porque eu sou negra. E aí alguém me interrompeu, assim, no ato e falou, não, você não é negra, você é morena. E aí a gente começou a debater, não, eu não sou morena, eu sou negra. Morena é uma branca de cabelo preto. E aí, enfim, no fim das contas, esse papo deu que eles falaram você é morena e já era, e eu continuei batendo o pé que eu sou negra e pronto, mas eu não consegui explicar pra eles por quê, e eles não conseguiam me entender também. Aqui no Brasil, assim, os pretos, os mestiços, eles têm uma dificuldade em se encontrar, né, em descobrir a sua identidade racial, não por não querer ser negro, pelo menos não no meu caso. Assim, meu pai sempre me disse que eu era negra e eu sempre entendi isso como uma verdade na minha vida, sempre senti isso como uma verdade em mim. Assim, eu sou negra, eu sou preta. Mas as pessoas ao meu redor não me diziam isso. Então, quando você tem aquilo como sua verdade, mas aí quando você joga essa verdade na mesa, ela é dita como falaciosa por muitas pessoas e você é a única que vai contra isso, é difícil você continuar batendo o pé, dizendo que é aquilo mesmo, né? Então a gente acaba nós mestiços, assim, os pretos de pele clara, a gente acaba se perdendo no embranquecimento, né? No final do ano passado, eu li um livro, chama Os Efeitos Psicossociais do Racismo, Psique e Negritude. E é um livro que eu tô tentando absorver o conteúdo dele até então. É muito denso, assim, aborda muitos tópicos a respeito do racismo e dos efeitos dele nas pessoas negras. Isso com enfoque no Brasil.
E um dos pontos abordados no livro era a estrutura familiar, ou a desestrutura familiar das pessoas pretas, né? Enfim, o livro ele fazia uma abordagem mais ou menos assim. Ele falava das pessoas que foram trazidas para cá, lá da África, né? E de como que elas foram acomodadas, que palavra horrível para se usar falando disso, acomodadas aqui. Se traziam as pessoas da Nigéria, da Angola, de Benguela, aí colocava todo mundo aqui, misturava para as pessoas não conseguirem se comunicar. E nessa de misturar os diferentes povos, né? A sua mãe ia acabar parando lá em Minas enquanto você ia para São Paulo, e o seu primo ia para o Rio de Janeiro, e o teu outro primo, o teu irmão ia acabar parando no Ceará. Enfim, eles massacraram, mutilaram a família africana, mutilaram a família preta, né? Então eles começaram aí, destruíram a família preta. As pessoas não tinham uma base familiar, uma estrutura familiar, né? Começaram a conviver com um monte de pessoas diferentes que não falavam o mesmo idioma que elas e que elas nem conheciam, mas tinham que estar ali vivendo juntas e tinham que estar ali trabalhando juntas. E quando os pretos foram libertos, eles já não tinham mais a ideia de família, né? Poxa, foram 400 anos de escravidão e eles já não tinham a ideia de família na cabeça, assim, eu vim pra cá e a mãe da minha mãe sumiu e eu não tenho uma família, a gente não tem uma ideia de que eu tenho um pai e uma mãe, que tem um pai e uma mãe, e a gente sabe onde todo mundo tá e nós estamos unidos, sabe? A gente tem um núcleo e geralmente esses núcleos que fortalecem o indivíduo, né? A família que fortalece o indivíduo, assim, o grupo. E essas foram as pessoas que formaram as periferias, né? Pessoas sem uma ideia, ou melhor, sem uma ideia de base familiar, assim, sabe? Feita, assim, sem ideia nenhuma disso. Foram as pessoas que formaram a periferia. O que sobra para essas pessoas? Sobra a vida de subalterno, né? De você ir viver trabalhando numa indústria qualquer, 8 horas, 9 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo, como eu conheço alguns dos meus vizinhos que já fizeram isso, trabalhar numa empresa de domingo a domingo, sem ter folga por 10 anos, sabe? Para ganhar um salário minúsculo. Isso tudo para conseguir colocar comida na mesa. E aí a gente bate no peito e diz que tá vivendo honestamente, que tá colocando comida na mesa e que tá cuidando da família, mas não tá. Mas não tá. A gente não conseguiu, na escola onde a gente frequentou, a gente não teve o conhecimento de como a gente chegou onde a gente chegou, né? O professor chega lá para dar a sua aula de história, ele fala que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e ele não descobriu o Brasil. O Brasil já tinha gente aqui. E que é isso aí, meu. Foram trazidos os escravos pra cá e depois os portugueses colonizaram, aí a princesa Isabel foi boazinha pra caramba e liberou todo mundo pra ser livre. Mas não explica pra gente que a ideia de libertar os escravos só aconteceu por conta de interesses políticos e econômicos que existiam na época, e que todas as decisões que são tomadas pelo nosso governo são baseadas em interesses políticos e econômicos e nunca no bem-estar das camadas periféricas da sociedade, nunca de quem está sempre à margem. Acho que o segundo estágio da formação de um cidadão, de um indivíduo, após a família, é a escola, né? Eu acredito que seja o segundo lugar onde você... É o lugar que você mais frequenta na sua infância, ou deveria mais frequentar. E é o lugar que, em tese, tem que te formar enquanto cidadão, né? Porque enquanto ser humano você foi formado na sua família. Esse foi o núcleo inicial de educação. E aí você chega na escola, como aconteceu muitas vezes comigo, com as pessoas que cresceram junto comigo, a gente chegava na escola, a gente tinha que ir pra escola 5 dias na semana, mas a gente tinha professor durante 1 dia. E os outros 4 dias acabava faltando. E isso não acontecia uma vez no ano,
ou uma vez a cada 4 anos. Isso acontecia mais de uma vez no mês. Isso estou falando de uma escola que ficava a 5 minutos de uma periferia, assim, ficava muito perto da gente. Ali eram 3 favelas que existiam. A favela onde eu moro, Itapejica, tinha a Brasileira e a São Rafael. E a maioria das crianças que moravam naquelas favelas estudavam naquela escola, que era o Rotary. E era uma escola que não contava com uma estrutura para nos atender, né? Mas eu lembro que na quinta série, na sexta, sei lá, eu tava com 12 anos, tava na sexta série, a gente não, minha mãe resolveu me mudar de escola. Me colocou pra estudar numa escola um pouco mais afastada, assim. Eu andava um pouco mais pra chegar. E a escola ficava dentro de um bairro de classe média. E eu achei muito diferente aquela escola, porque eu chegava lá e sempre tinha professor, assim, era difícil faltar professor. Faltava, eles conseguiam lá um substituto, e tinha uma biblioteca funcionando, que era uma novidade pra mim, já que a biblioteca da antiga escola não funcionava num horário que não era exatamente acessível pra mim, porque não era o meu horário de aula. E tinha uma sala de computação que a gente podia usar, a gente tinha um palco na escola, tinha uma quadra bacana, tinha um espaço recreativo, assim. Era uma escola diferente, apesar de uma escola ser também uma escola pública, era uma escola diferente. A gente via um tratamento diferente destinado àquela escola. E eu ficava pensando por que a escola anterior não era daquele jeito. Se era também uma escola pública, também uma escola do estado. As duas eram escolas estaduais. E eu não consigo aceitar que isso seja o caminho assim, que sobra pra gente. Mas entrou porque quis. Mas tem toda uma condição que te empurra pra isso, né? Poxa, é muito fácil você ser honesto quando você tem pai e mãe te cuidando, assim, sempre, assim, desde o dia que você nasceu, que te leva numa escola particular e que te paga o cursinho de inglês, de espanhol, de francês e depois te paga o cursinho pré-vestibular pra você passar na faculdade e fazer engenharia. Putz, é muito fácil ser honesto assim. E ainda ter o seu cigarrinho de maconha, assim, que você desce lá na minha vila pra buscar, né, amigo? Até eu. Pô, até meus amigos que entraram no tráfico, eles seriam pessoas honestas se eles tivessem tido essas condições. Era de manhã, eu só queria um beijo de bom dia para o dia começar bem. Mas não encontrei o bem que eu queria. Quando olhei pro lado, meu benzinho já não estava lá. Quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar de banda. Então sempre tinha uma coleguinha minha que tocava panela, uma outra que tocava vassoura, tinha uma que tocava o rodo, e eu era que pegava a garrafa, a escova, qualquer coisa e cantava. Mas mesmo tendo esse gosto assim, que vem desde a infância, eu tinha tudo pra não trabalhar com música. Assim, porque por diversos motivos, dentre eles assim a ideia de que não dá pra viver de música, assim, que não tem como você ganhar dinheiro com isso, que é muito difícil, é uma carreira muito complicada, e é mesmo, como a maioria das carreiras profissionais que a gente tem aí pra seguir. Quando eu tava com 15 anos, estava no ensino médio, eu entrei numa escola, numa ETEC, Aprígio Gonzaga, e lá tinha um garoto que estava no terceiro ano do ensino médio, ele fazia um curso técnico de canto. E eu nem sabia da existência desse curso, né? Não sabia que existia um curso técnico de canto. Falei, caraca, que legal. Ele resolveu montar um coral dentro da escola e ele regia o coral, dava umas aulas básicas de técnica vocal para as pessoas. E foi um ano, assim, que eu descobri coisas novas, né? Eu nunca tinha cantado, muito menos em coro. E foi uma experiência muito diferente, assim, pra tudo que eu já tinha vivido, assim.
eu cresci bastante e foi o período que eu pensei, caraca, isso é legal de fazer, é gostoso, né? Tipo, acho que eu quero isso pra minha vida. Aí no ano seguinte, eu resolvi prestar a prova, essa é a palavra, a prova, pro curso técnico de canto. Eu prestei, eu passei, comecei a fazer o curso e o curso ele é ministrado na ETEC de Artes, tem professores muito bons lá, assim, a escola é maravilhosa, sabe? Lá dentro eu conheci a Alba Brito, que é uma amiga, assim, muito querida, a Silene Andrade, o James Bantu, assim, que são pessoas que... A Silene, na época, nem tanto, agora é muito mais. Mas a Alba e o James, eles já vêm de muito tempo, assim, fazendo arte. O James é poeta, é rapper, e a Alba é atriz, cantora e compositora. A Silene também é poeta, é cantora, é compositora. Enfim, sim, eram pessoas que você, assim, citando eles porque foram as pessoas que mais me marcaram. É, que você via que elas estavam o tempo inteiro falando sobre arte e fazendo arte. E quando você tá junto, não tem como você não absorver isso, sabe? Você acaba aprendendo um pouco, ninguém tá te dando aula ali, você só tá trocando uma ideia com a pessoa, né? Tá ali falando, eu fui fazer uma peça X e aí aconteceu isso, mas aí eu fiz desse jeito. E você acaba absorvendo essa experiência. Não é uma experiência tua, mas você acaba pegando pra você, né? E isso agrega, com certeza agrega. Então, assim, foi 1 ano e meio dentro disso, assim, de estar todo dia fazendo aula, assim, estudando arte, falando sobre arte, respirando arte, comendo arte e falando com pessoas que fazem arte o tempo inteiro. Foi também no período que eu estudei na ETEC de Artes que eu comecei a me envolver um pouquinho com alguns movimentos culturais, né? Me envolver no sentido de começar a conhecer, de começar a frequentar. Por exemplo, sarau. Sarau é uma coisa que borbulha na cidade de São Paulo e eu nem sabia, assim, há 2 anos atrás eu não sabia que tinha tanto sarau em São Paulo, assim, que eu pudesse chegar, assistir, se eu quisesse ir lá e mostrar um textinho também, mostrar uma poesia, uma música que fosse. E eu detestava poesia, achava uma coisa muito chata. Eu ganhei um livro de poesia do governo no ano de alguma coisa que eu não lembro, mas enfim, eu era bem mais nova, devia ter uns 12 anos. Eu odiei o livro, eu falei, ai, que coisa chata, falar de amor. Nossa, aí eu deixei o livro, assim, descartei o livro ali no meio das minhas coisas. Hoje em dia é um dos meus livros favoritos. Não me matem por isso, é uma antologia do Carlos Drummond de Andrade. Sim, eu odiei no dia que eu ganhei, mas hoje é um dos meus livros prediletos, assim, dentro da minha coleção. E eu comecei a frequentar alguns cantinhos, assim, e esses saraus, eles me alimentavam. Sempre que eu ia lá, em algum sarau, eu ficava quietinha, vendo uma poesia, ouvindo uma poesia, eu sabia que eu tava me alimentando de algo, assim, que eu tava recebendo algo e que uma hora isso seria revertido, isso seria devolvido de alguma maneira, assim, em forma... Eu acho que sobretudo em forma de arte, né? Mas deixou sobre outra